Quero falar um pouquinho sobre o filme do Michael Jackson. Acabei de sair do cinema, cheguei em casa agora. Acabei de gravar um vídeo provando uma tortinha. Se você não viu, veja. Você vai perder 4 minutos da sua vida, mas vê lá. E eu tô muito pensativo com esse filme. Assim, eu fui ver sem expectativa nenhuma. Até porque eu sinceramente não sou um grande consumidor de Michael Jackson, apesar de reconhecer que ele é um cara incrível, assim, mas eu nunca fui uma pessoa de consumir tanto assim a obra dele, né? Mesmo, obviamente, clássicos, Billie Jean, Bad, Thriller, tipo, é impossível você não saber que músicas são essas e escutar e querer dançar, tipo, tudo bem. Mas eu sempre admirei a história dele, mas eu nunca fui, tipo, um cara fanático pela obra do Michael Jackson, né? Eu acho que admirava mais a história dele do que a própria obra dele. Tipo, eu já sabia um pouquinho, né, das coisas sobre a vida dele. Só que vendo esse filme, mano, parece que as peças se encaixaram. Eu ia falar que ia ser um vídeo sem spoiler, mas se você não viu esse filme, pausa o vídeo aqui e vai embora ver o filme e depois volta. Porque eu vou ter que falar aqui uns negócios que acontecem, porque não tem como. Senão eu vou ficar soltando palavras aleatórias ao vento. Não vai dar pra entender nada. Basicamente, o filme já começa de um jeito, Michael Jackson farmando muita aura. Perdão esse termo, mas não tem outro termo melhor que esse. Ele chegando no palco já pulando. Aí um monte de gente gritando, tipo em slow, sabe? Tipo, é bem, de uma forma bem abafada. Michael, Michael, Michael! Eles deixaram de uma ambientação que parece que você tá dentro do show do Michael mesmo. Tipo, que você tá dentro dos bastidores. Aí a tela fecha, fica tudo preto, é blackout. Aí já começa de uma forma tensa, né? Com ele, tipo, chegando em casa, vendo as crianças brincando, não podendo brincar. Porque, para você que não sabe, o Michael Jackson ficou a infância dele inteira sendo praticamente torturado, tendo que trabalhar, né, sendo cantor à força na mão do seu pai, que é um completo arrombado. E eu gostei muito que o filme deixou explícito que esse cara é um arrombado. Porque, tipo, esse é uma das coisas que eu já sabia da história do Michael Jackson. Que ele era, tipo, completamente pressionado e que, tipo, o pai dele ferrou por completo a cabeça dele. Você vai ver que ao longo do filme, o Michael Jackson é sempre um jogo dele tá cedendo pro pai dele. Ele quer seguir a carreira de tal jeito. É o que vai fazer bem pra ele. Mas não, o bonitão feioso daquele pai dele, horroroso, arrombado, satanás. Não, você vai fazer do meu jeito, quero que se dane. Você é meu filho, você é meu escravo. Você faz o que eu quero, porque eu te coloquei no mundo, seu pirralho, narigudo. Michael Jackson é narigudo. Aquele cara lá tinha um nariz do tamanho de sei lá o quê. E queria falar que o filho dele é narigudo, dando insegurança pro moleque. Beleza. Não, beleza. Nossa, me exaltei um pouco, perdão. Mas enfim, é tipo, você. O filme ele é muito bem ambientado. Você, tipo, é como se você fosse um espírito obsessor que tá dentro da casa do Michael vendo tudo acontecendo. E a parada que eu achei mais interessante é que ele é um filme muito cru. Eu fui entrando lá, já sabendo um pouquinho sobre a história do Michael, e eu pensei que ia ser um filme, vamos dizer assim, maquiado. Seria aquele filme que, tipo, ia até, sei lá, talvez tentar passar um pano pro pai dele, para as inseguranças do Michael e deixar só a parte do espetáculo. Que o Michael eu acho que é o maior showman que já talvez já tenha pisado nessa terra. Seja você fã ou não dele, tipo, isso não dá pra negar que o cara é um showman. Talvez não era necessariamente o que ele queria, mas ele acabou se tornando e acabou se adaptando conforme a arte, entre a vontade do pai dele, a vontade da indústria e o que ele realmente queria para a carreira dele, né? E é muito engraçado também uma coisa que o filme inteiro tipo deixa escancarado, que não é que os irmãos dele são ruins.
cantando, é que o Michael Jackson, tipo, ele é outro nível de prateleira. Tipo, ele é gênio, entendeu? Tipo, os irmãos dele são bons, mas o Michael Jackson, ele é, tipo, gênio no que faz. É o, se não for o maior da música de todos os tempos, é um dos maiores, né? Sei lá, ele, Queen, Beatles, Elvis Presley. Eu, na minha opinião, tá tudo na mesma prateleira, mesmo sendo artistas que eu não consumo. Eu sei que eles estão num símbolo e num patamar de relevância, de revolução industrial e da música, que, cara, talvez a gente não tenha nunca mais, sabe? É uma questão assim mágica. Esse filme ele também deixa uma reflexão para você. Ele joga na sua cara que você não deve ceder o que você realmente quer para tentar agradar alguém que você ama. Isso o filme deixa claro porque o Michael Jackson, ele deixou a carreira dele, que era o bem mais precioso dele, querendo ou não, era a vida dele, de lado para tentar sempre se reconciliar e agradar com o pai dele. E isso é o filme quase todo. Ele só se liberta disso no finalzinho do filme, quando ele fala lá, inclusive cena incrível. Quando ele fala, ele faz um sinalzinho no camarim do show que ele tá fazendo, uma turnê com os Five Jackson. E ele fala que vai ser o último show dele com o Cinco. Depois ele vai seguir carreira solo. Isso o pai dele fica bravo, mas teve que aceitar. É uma mensagem que ela pode parecer muito clichê do filme, mas infelizmente vai ser clichê enquanto continuar sendo uma das coisas mais normalizadas que existem, que é você ceder o seu coração, o que você realmente quer, justamente por conta do seu coração, justamente por conta de você querer agradar um certo meio para tentar ter paz. Você acaba tentando comprar a sua própria paz, né? Isso deixa muito claro, o filme do Michael Jackson. Ele tem muita dificuldade de se impor com o pai dele. E eu achei isso fenomenal. É um filme que deixa todas as vulnerabilidades do Michael Jackson explícitas. Ao mesmo tempo que mostra todas as fortalezas dele, os animais, ele tem um chimpanzé, uma girafa, uma ovelha, um cabrito, uns negócios assim. Ele tem muitos animais, ele vai em lugares que crianças estão com câncer, queimaduras, enfim, vai lá, faz um showzinho para elas, conversa, tipo, é um cara humano. E uma coisa que é muito perceptível também é que o Michael Jackson, em certo momento, isso não aparece no filme, tá? Mas eu só vou dar um disclaimer aqui. O Michael Jackson, ele é acusado de um certo crime muito grave, né? Depois de um tempo. E uma das... Todo mundo sabe do que eu tô falando. Uma das justificativas de acharem que essa acusação era verdadeira é que o Michael Jackson se portava de uma maneira meio infantilizada e que ele se dava muito bem com crianças. Mas eu não quero bancar um psicólogo aqui, até porque eu não sei de absolutamente nada sobre isso. Mas dá para perceber que o Michael Jackson, depois que ele consegue impor o seu limite e ter a sua vida, dá uma certa impressão que ele quer recuperar a infância que ele perdeu por conta de toda a pressão que ele sofreu do pai. E isso é uma das coisas mais poéticas e tristes desse filme. Mas eu acho que é isso. Acho que eu não tenho mais alguma coisa para falar e tamo junto. Valeu.